vocês, tanto a Letícia quanto a Manuela estavam tendo dificuldade para entrar e ele precisa ter. Você tem que permitir o computador usar os aplicativos dele, né, para funcionar o laboratório. Então, não esqueçam de ir produzindo. Caso vocês tenham alguma dificuldade lá no laboratório virtual, vocês podem chamar. Às vezes eu demoro um pouquinho para olhar, mas eu respondo, tá? Então, vocês podem chamar. Uma das perguntas que o pessoal me fez também foi em relação ao tempo. Prof, eu consigo abrir em vários momentos, até o momento eu consegui abrir em vários momentos o laboratório, tá? Caso vocês não consigam, vocês deem uma chamadinha também, a gente tenta verificar, eu mando de novo a atividade para, né, conseguir fazer ela em etapas. E não esqueçam de salvar o relatório a cada atividade feita. São 3 atividades, vocês vão salvando o relatório. Caso vocês sintam que apura, porque nós marcamos para dia 10, vocês me deem uma avisadinha também, tá? Eu sei que a atividade ela não é tão complexa, são algumas perguntinhas e vocês têm ali que avaliar os dados, anotar os dados. Então, qualquer situação, vocês chamem aí, avisem, caso vocês tenham dificuldade em relação a tempo e tudo mais, tá? Ô, Vinícius, abre a câmera aí, meu filho. Questão da escola, tá, gente? Não sou eu que tô pedindo, é a escola que pede, tá? Deixa eu. Bom, vamos começar? Quero convidar vocês, então, para a gente trabalhar o nosso conteúdo de hoje. Na aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre a questão da fotossíntese, o que precisa, quais são os fatores que podem interferir diretamente na fotossíntese. E na aula de hoje, eu venho com os hormônios vegetais. Eu vou trabalhar na aula de hoje o foco da nossa apostila, que é a auxina, falar um pouquinho dos seus experimentos, como que ela funciona. E na aula que vem, no nosso próximo encontro, eu vou fazer um complemento de alguns hormônios vegetais. O ano passado foi uma gata muito boa. A CAF de inverno trouxe uma questão, eu trago ela para vocês na semana que vem, falando sobre os hormônios. Tinha que encaixar os principais hormônios, que são 5 grupos hormonais, né? Falando de planta. E eu tinha visto com os alunos do terceirão, acho que uma semana antes. Então, quem fez a CAF e conseguiu estudar, conseguiu aproveitar um pouquinho da aula, conseguiu visualizar ali no vestibular. Então, deu muita sorte. E é uma das coisas que a UDESC gosta também. Essa parte de planta, né, é um dos gostos aí da UDESC. Hoje a minha aula vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou estar utilizando o livro de vocês e vou projetar ele aqui na tela. Tá? Eu vou estar utilizando essa ferramenta que o Plural disponibilizou para a gente, que pessoalmente falando eu gosto. Eu dei uma brincada nela, achei muito vantajosa a gente poder estar trabalhando com o livro de vocês. E poder estar trabalhando ele assim, né, projetado, porque acredito que vocês entendem também que a gente está montando slide aí, a torta direita está muito puxado. A gente fica bastante tempo montando slide. E ter o livro aqui em mãos me ajuda bastante para não precisar ter essa dependência dos slides, né? Ele só está um pouquinho claro, mas qualquer coisa a gente vai. Vocês vão acompanhando também pelo material de vocês, né? Bom, o nosso conteúdo na aula de hoje é para falar de hormônios vegetais, ele está na página 9 do material de vocês. Hormônio vegetal, e a gente também consegue encontrar ele com outro nome, que é o fito-hormônio. Fito, prefixo, vem de planta. Então, muitas vezes a gente vai estar utilizando fito-hormônio. E nós temos aí 5 grupos de fito-hormônios que são bem conhecidos. E o principal deles, o mais visto, o mais trabalhado, é o grupo das auxinas, justamente porque as auxinas são responsáveis pelo crescimento da planta, então, por alongar as células da planta. Então, é de extrema importância conhecer o grupo das auxinas. Como eu falei, eu também acho importante conhecer os outros, são só 5, então a gente consegue conhecer a função média de cada grupo de hormônio. É interessante observar que quando os cientistas começaram a entender um pouquinho o funcionamento das células vegetais, entender como as plantas funcionam, não se tinha noção que ela também podia ter hormônio, né? E esse estudo só foi crescendo e tentando entender o que estava acontecendo com a planta.
Para vocês terem uma noção, a quantidade de hormônio dentro de uma planta é minúscula, é muito, muito, muito pequena. Então, há uma porção muito pequena de hormônio dentro da planta. E mesmo assim faz funções de extrema importância, como eu falei, função de crescimento. Um dos caras que trabalhou com hormônio foi o senhor Charles Darwin. Ele e o seu filho conseguiram fazer alguns estudos que eu já vou contar aí para vocês, né? Principalmente a parte de dominância apical, foi um dos estudos feitos por eles. Bom, vou destacar então o hormônio que o nosso material trouxe, que é a auxina. Eu sugiro que vocês vão grifando, vão marcando, né, a apostila, justamente porque é importante a gente ter noção de algumas informações aqui. Então, a primeira situação, quando fala de auxina, é que ela é um hormônio de crescimento. Essa é a primeira situação. Ela tem uma função de dar elasticidade e alongamento para a célula vegetal. Então, ela vai conseguir fazer esse processo. Outra questão que é importante lembrar é que a auxina é um grupo, nós temos um conjunto de hormônios, né? Entre eles, o hormônio mais famoso, esse palavrão que está aqui, ó, ácido hidrolilacético, o famoso AIA. Muitas vezes, quando a gente trata de questões de vestibular, ele não vai te trazer o termo auxina, ele pode te trazer o termo AIA, e você já precisa sacar o que ele está te tratando. Tá? Então, nós temos um grupo de hormônios, entre os principais a auxina, em que nós temos o ácido hidrolilacético, o AIA, que é o mais famoso. Vocês devem lembrar lá no início do ano passado que a gente trabalhou histologia vegetal, lembram? E aí nós tínhamos alguns tecidos importantes. E eu relatava um tecido, o nosso primeiro tecido a ser trabalhado, que foi o tecido meristemático. Lembram que o tecido meristemático era o tecido de crescimento? Esse tecido, ele ficava sempre nas gemas apicais, laterais, então eles ficavam sempre ou na ponta do caule ou na pontinha da raiz. E é no tecido meristemático, mais uma vez, como nosso material traz, que nós temos a presença da auxina agindo, deste grupo de hormônios. Então, ela vai estar normalmente situada nos ápices do caule e na raiz. Só isso? Não. A gente também observa que em folhas muito jovens, a gente vai ter auxina e também no embrião de algumas sementes. Tá? Então, você vai encontrar auxina, principalmente na ponta do caule, na ponta da raiz, em folhas jovens, em embriões novos, em sementes novos, onde a gente encontra tecido meristemático, e nesse tecido meristemático a gente vai ter ação de alguns grupos de hormônio, como a auxina. É interessante observar o sentido que esse hormônio faz. O hormônio ele tende a partir do ápice, então da parte de cima, para a base. Então ele vem de cima da planta e desce, aqui a gente consegue observar, né? Então ele vai ser produzido aqui no início da planta e vai descer, distribuindo para todos os outros órgãos da planta. Tá? Como eu falei, ele é um hormônio responsável pelo crescimento, então ele faz o alongamento celular dessa estrutura. Então, o alongamento da célula vegetal vai dar mais elasticidade para a célula, permitindo então que essa planta tenha aí maleabilidade e consiga crescer sem problemas. Tá? Antes que eu me esqueça, eu estou com o chat aberto aqui do ladinho. Olha, qualquer dúvida vocês podem mandar pelo chat. Eu vou respondendo vocês, tá? Bom, para descobrir isso, foram feitos vários experimentos com auxina, vários. Entre os experimentos mais conhecidos, nós temos o que foi feito com uma aveia, né? Foi pego uma plântula, então ainda tem muito de semente aqui, de aveia, para investigar o que estava acontecendo, para investigar a situação dos hormônios. Em nome de planta, a gente tem ainda aqui a parte da semente, tem raiz e tem uma estrutura bem novinha que a gente chama de coleóptilo, que é basicamente o topo desta plântulazinha, né? Então, desse início de desenvolvimento. Bom, vou baixar aqui meu material para vocês identificarem. Está lá na página 10 do material de vocês. O que eles conseguiram fazer nesse experimento? Primeira situação, nosso experimento de número 1, foi que o pessoal foi lá e cortou
o ápice cortou o coleóptero. Então, eles fizeram aqui um corte. Primeira situação, primeiro experimento, vamos ser malvado, vamos cortar a plântula. Beleza, foi lá e cortou o coleóptero. E ao cortar o coleóptero, eles começaram a observar aquela que ficou sem coleóptero, então eles deixaram uma plantinha sem nada, teve o crescimento parado. Ela não desenvolveu porque o coleóptero foi cortado. Mas eles fizeram o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, nós vamos devolver o coleóptero para a planta. Aquela que recebeu o coleóptero acabou tendo o seu crescimento retomado. Aí já deu um indicativo. Bom, se eu peguei uma plântula e eu cortei o coleóptero, não devolvi o coleóptero para ela, ela não vai crescer, justamente porque ela não tem ação. Mas se eu devolver, ela vai desenvolver de novo. Então, posso afirmar que existe algo aqui nessa pontinha do coleóptero que está levando ao crescimento, que está levando essa plântula a desenvolver. Esse foi o primeiro experimento, foi a primeira ideia. Já o segundo experimento, eles foram um pouquinho mais abrasivos. Sabe o que eles fizeram? Mais uma vez, eles cortaram o coleóptero, a pontinha, o ápice da planta, e eles colocaram esse ápice em um bloquinho de agar. Vocês devem lembrar, o agar vem de um grupo de algas, é uma gelatina natural. A gente usa o agar para produção de gelatina, geleias, cosméticos, enfim, você usa ele para muitas funções. Inclusive, quando se trabalha com micro-organismos, se faz cultura com agar, que é essa gelatina natural. A gente sabe que a gelatina permite o transporte de substâncias, o que ajudou bastante nesse experimento. Então, a gente conseguiu cortar o coleóptero e colocar esse coleóptero num bloquinho de agar. Essa gelatina vai absorver boa parte dessa substância que estava ali naquela estrutura do coleóptero. E o que eles fizeram? Eles pegaram esse bloquinho de agar e colocaram na planta. Então, eles fizeram isso colocando na planta que estava já sem o ápice que havia sido cortado. Então, a gente tem uma planta inteira, uma plântula, teve o seu coleóptero, o seu ápice recortado, ele foi inserido num bloquinho de agar, e apenas o bloquinho de agar foi inserido na planta. Como este bloquinho havia absorvido boa parte do hormônio, ele acabou ajudando o desenvolvimento da planta. Então, a planta estava crescendo e desenvolvendo com boa parte do hormônio que havia sido removido do primeiro ápice e que passou para ela basicamente com um bloquinho de agar. Então, nós tivemos aí 2 experimentos. O primeiro deles, cortou-se o ápice e deixou uma planta sem. Viu que a planta não desenvolveu, colocamos o ápice de novo. A planta voltou a crescer. Mas não se sabia o que era ainda. Então, o que eles fizeram? Cortaram o ápice, colocaram o ápice em um bloco de agar, colocaram apenas o agar na planta e a planta voltou a crescer. Assim, nós chegamos ao ponto de compreender que era uma substância. Então, nós já sabemos, estamos tratando de uma substância e não de uma estrutura corpórea dessa planta. Já no experimento 3, o pessoal mais uma vez retirou o coleóptero, então fizeram um corte na estrutura de coleóptero. Só que eles fizeram o seguinte, eles devolveram o coleóptero para a planta, só que colocaram aqui, ó, por exemplo, do ladinho mais esquerdo, eles não colocaram em 100% da planta, eles colocaram só do ladinho. E o que eles observaram foi que essa planta cresceu, só que ela cresceu muito mais para o lado direito. Como assim? E agora, né? Bom, aí nós chegamos a um conceito importante ao falar do hormônio da auxina, um grande representante é a AIA. Esse tipo de hormônio, ele é fotofóbico, ou seja, ele não gosta da luz. Mas espera aí, deu ruim. Se ele é fotofóbico, ele não gosta da luz, por que ele está numa planta? A gente sabe que a planta precisa da luz para fazer fotossíntese, a gente sabe que a planta também cresce em direção à luz. Mas sabe por que ela cresce em direção à luz? Justamente porque a AIA, que é um dos hormônios pertencentes ao grupo das auxinas, que é responsável pelo crescimento da planta, detesta a luz. Então, ela se acumula todo desse lado, fazendo com que a planta cresça
empurrando ela para o lado contrário. Então, ela está fugindo da luz, sim, tá? Essa é uma questão que a gente vai anotar e vai rever bem no próximo conteúdo também, falando de movimento de planta. Então, a gente observa que a auxina, ela é um hormônio fotofóbico. Ela não gosta da luz. Por isso, um lado acaba crescendo mais do que o outro. Até aqui tá legal? Então, nós falamos de fito-hormônio, falamos que existem pequenas quantidades nas plantas, e falamos que, mesmo assim, estando em pequenas quantidades, eles são muito importantes. Nós estamos avaliando o primeiro grupo, que é o grupo das auxinas, responsável por crescimento da planta. Aí nós observamos 3 experimentos feitos com auxina. Primeiro experimento, retirou-se os coleóptilos, ou seja, o ápice dessa planta, onde a gente encontra maior porção de auxina, já que essa auxina está em tecido meristemático. Foi retirado, deixou sem, viu que a planta não cresceu, colocamos de novo, a planta evoluiu o Pokémon. Beleza. Cortamos de novo o coleóptilo, colocamos ele em uma gelatina. E esse bloco de gelatina foi inserido nessa planta. Cresceu de novo. E logo depois foi recortado e foi colocado só num cantinho da planta esse coleóptilo. A planta cresceu? Cresceu, mas cresceu tortuosa, principalmente pela ação do AIA, que é fotofóbico. Então, há um ponto muito importante que é falar justamente da ação do AIA em relação ao crescimento de raízes e caules, justamente porque ele é o ponto de maior importância, onde a gente vai ter um grande foco com esses dois, né, com a ação desse hormônio e nesses dois grupos. Uma das questões que é interessante, peço que vocês grifem, são esses 3 pontos. Eles falam o seguinte: concentração abaixo do determinado ponto mínimo são insuficientes para ter um crescimento. Assim como a gente observava lá nos fatores para a fotossíntese, se você tem uma baixa quantidade de alguma substância, você não vai conseguir fazer com que ela tenha seu efeito, né? Lá nos fatores nós tínhamos o gás carbônico, é um fator externo, mas se eu tenho uma baixa quantidade de gás carbônico, eu não tenho fotossíntese. Se eu tenho uma baixa quantidade de luminosidade, eu não tenho fotossíntese. E a mesma coisa aqui. Se eu tenho uma quantidade mínima que é insuficiente, não vou ter crescimento em nenhuma dessas duas estruturas. Se eu tenho uma concentração acima, eu também não tenho crescimento. Para que, perdão, tem um caminhão passando aqui na frente. Passou bem devagarinho para me judiar. Então, se eu tenho concentrações abaixo de hormônio, não tem crescimento. Se eu tenho concentração acima de hormônio, eu também não tenho crescimento. Isso se dá porque a ação da auxina depende de um ponto ótimo. Então, depende daquele ponto perfeito para desenvolvimento. Então, se você tem uma grande porção de hormônio, pode ter certeza que ele vai começar a ser inibido. Então, ele vai acabar caindo bruscamente e também não vai favorecer o crescimento. Então, você precisa ter uma concentração ótima para ter a ação desse hormônio da auxina, tá? Para que você consiga ter um crescimento adequado. E é interessante observar que a gente acaba tendo um choque entre a raiz e o caule quando se fala da auxina. Lembra que a gente viu que o sentido da auxina ela vem de cima para baixo? Então a gente já espera que o caule encaminhe a auxina para a raiz. Então o que a gente observa é que as raízes elas são sensíveis à ação da auxina. Então, quando a gente tem uma mudança de quantidade de auxina dentro da própria planta, a planta vai conseguir indicar, né, o que vai crescer mais naquele momento. Então, observem, lá no meio do texto, eu sugiro que grifem também, quando se tem concentrações ótimas de aia na raiz, elas não vão provocar crescimento no caule. Então, a gente tem quantidades distintas para conseguir ter um crescimento em cada região. Então, se eu tenho uma quantidade ótima na raiz, eu não vou ter crescimento de caule. Também, né, quando eu tiver um crescimento bem interessante no caule, geralmente ele vai inibir o crescimento da raiz.
E é isso que a gente observa aqui nesse gráfico. Eu vou aumentar um pouquinho para a gente visualizar um pouco melhor. Tá aí no material de vocês, ele tá lá na página 11. E esse gráfico é bem interessante. Olha, aqui nós temos o processo de inibição e estímulo, então a gente tem uma divisão, né? Esse seria o nosso ponto ótimo. Então, aqui abaixo eu tenho a inibição, e aqui eu tenho o estímulo, e aqui eu vou ter as quantidades de AIA, né? Então, as quantidades desse hormônio. Eu sei que para ter um bom desenvolvimento, no caso da raiz, que é a minha primeira avaliação aqui, ó, a minha primeira curva, eu vou ter que ter porções. Observem que aqui ela ainda não está muito desenvolvida, aqui em A está começando a fazer a liberação desse hormônio. Em B eu tenho um ponto bem interessante, ela vai conseguir promover o crescimento, mas como ela está um pouco mais alta para a raiz, ela acaba entrando em declínio e vai acabar sendo inibida. A mesma coisa acontece com as proporções, então eu preciso de uma proporção maior de AIA para ter formação da gema. Quando a gema já está em ponto alto, ela também entra em declínio, justamente porque tem hormônio suficiente mais alto. Eu quero mostrar esse destaque aqui, olha essa ligação entre os dois. De A a C, eu tenho o suficiente para uma raiz. Então, quando a raiz começa a ser inibida, eu consigo ter a ação do caule. Olha, então o caule tem um crescimento, né? Vai precisar de uma porção maior de AIA. E quando ele tem crescimento, ele chega no seu ápice, atingiu o ponto ótimo, já foi extremamente liberado, ele acaba decaindo também. A gente encontra isso descrito aqui no nosso material. Então, na raiz, a gente tem um crescimento de A a C. Então, de A a B, a concentração se eleva. E a gente sabe que se tem aumento da concentração, vai diminuir a taxa de crescimento da raiz. Então, a tendência é que ele caia também para permitir esse crescimento. O ponto B é a concentração ótima, é o top, é o melhor que ela vai conseguir alcançar. Então, é o ponto mais alto. E depois entra em declínio. A mesma coisa ocorre com o caule de C e E, né? Então, o AIA estimula o caule e vai inibir o crescimento no final. Então, a gente tem a estimulação do caule, ponto ótimo, e você tem uma queda, ele vai ser inibido. Meus queridos, até aqui tá tranquilo? Caso tenham dúvidas, o chat aqui do ladinho tá aberto para vocês, tá? Bom, então esse gráfico é um gráfico bem importante porque ele acaba colocando o ponto ótimo. E a gente sabe que o ponto ótimo é quando ele está, então, acima, já foi estimulado, e a gente sabe que quanto mais estimulado ele for, ele vai decair também logo em seguida. Tá? Eu preciso ter um ponto ótimo, não de mais e nem de menos. E a gente fala da função da auxina como crescimento, né, causando a elasticidade dessas células. Mas não só isso, ela tem uma ação interessante com alguns frutos, com algumas sementes, vocês encontram isso lá na página 12. As sementes elas também vão produzir auxina, justamente porque ela está crescendo, está desenvolvendo, e a gente sabe que a própria formação de algumas flores também podem estimular, né, no ovário da flor, a produção de auxina para a formação do fruto. Em alguns casos, os indivíduos até não fazem cruzamento entre as flores para ter frutos sem sementes, justamente porque a semente vem de um cruzamento, então depende de ter essa troca de pólen, né? Mas se você não tem esse cruzamento e você precisa de frutos, você pode promover isso. Ele pode ocorrer de forma natural no meio ambiente, com o aumento da auxina, que a própria planta pode favorecer para essa flor. Então, o ovário aumenta essa produção de auxina, essa flor vai ter esse aumento de auxina e ela consegue produzir frutos sem sementes. Só que é muito difícil a gente observar frutos sem semente naturalmente. Ela pode fazer, mas não é tão comum. A gente observa isso muito mais quando é fabricada, no que nós chamamos de frutos partenocárpicos. E aí vem a minha pergunta: vocês já viram banana com semente? Ah, foi meu choque. Deixa eu abrir aqui para ver se vocês estão aí, se ninguém dormiu. Já viram banana sem semente, gente? Com semente, melhor ainda, né? Porque sem semente é o que a gente encontra, mas com semente vocês já viram? Se eu contar para vocês
no auge da minha adolescência, meu primeiro ano de estagiária, bem novinha, como se fala aí no bom joaquinense, orelha seca, fui trabalhar na época como estagiária aqui no Centro Ambiental, aqui em Lages. Centro Ambiental é um lugarzinho, gente, bem no meio do tanque, é uma casa verde bem no meio do tanque. E na época, ela era um espaço que tinha coleção de animais, coleção de algumas coisas estranhas, realmente, que a galera guardava informal. É biólogo, né? Aí, o que eu fui fazer lá? Eu era estagiária, eu tinha que receber os visitantes. Mas não tinha muita coisa, né? Já, as coleções já estavam bem velhas, né? Não dava mais para trocar formol. Eu lembro que eu troquei uma vez com uma amiga, arrependi, nunca mais. E tinha um pote muito misterioso para mim, que era um pote com a banana. Mas uma banana com semente, mas muita semente. E eu fiquei apavorada, porque imagina, né, adolescente, eu nunca tinha comido banana com semente. Eu fui investigar. E eu descobri que a banana ela não desenvolve mais com semente, porque nós desenvolvemos apenas frutos partenocárpicos por meio do coração da banana. Então a banana não tem semente, justamente porque nós produzimos frutos partenocárpicos. Então, quando você tem aquele coraçãozinho da banana, a galera vai lá e bomba ele com o hormônio da auxina, hoje já o hormônio sintético, fazendo com que a banana nasça sem semente. Então, ela não precisa mais ter o desenvolvimento, processo de fecundação da flor e tudo mais, ela já não precisa, ela só precisa de uma bomba de auxina e ela vai desenvolver o fruto partenocárpico aí sem semente. A gente faz esse processo, por exemplo, para criar melancia sem semente. Vocês já viram? Então, não é tão comum para nós, né? Mas tem já melancia sem semente. Laranja sem semente, aquela laranja Bahia, sabe? Aquela gigante, aquela bem grandona, ela já não tem mais semente, ou tem muito menos sementes devido a essa questão do fruto ser partenocárpico. Tá? Essa é uma questão que eu acho fenomenal, né? Vamos fazer frutos. Deixa eu apresentar aqui para vocês, vocês ainda estão vendo a minha tela. E outra situação interessante é falar da dominância apical. A dominância apical foi um dos estudos propostos por Charles Darwin, como eu disse ali no início. Ele trabalhou um pouquinho com isso para tentar conhecer, né, o que acontece lá no ápice dessa planta. E ele chamou de dominância apical. Em resumo, o que eles fizeram? Eles já tinham uma noção, né, que aquela regiãozinha da planta era muito importante, e eles acabaram cortando a parte apical do caule. Vocês devem lembrar numa planta que quando a gente tem a planta, a gente tem a gema apical, que é a gema que está em cima, e eu tenho as gemas laterais, que vão permitir a saída dos ramos. Né? Então, eu tenho essas gemas que partem de todos os lados. O que eles fizeram? Eles simplesmente cortaram uma gema apical e aguardaram para ver o que acontecia. Como a gente sabe que o hormônio vem de cima para baixo, ele acabou transportando o hormônio que tinha reservado aqui para baixo. E quem começou a fazer essa produção foram as gemas laterais. Com isso, com esse acúmulo de hormônio, essas gemas passaram a desenvolver muito mais. Então, a gente consegue observar aqui que se você corta o ponto na face de cima, né, você está tirando essa gema apical, você permite o desenvolvimento das gemas laterais. O pessoal faz isso para ter plantas mais baixas e com muito fruto. Eu não sei se a maçã faz isso, aí vocês me contam se a maçã faz isso, mas o pessoal costuma cortar aqui o ápice, essa planta fica um pouquinho mais baixa, ela não vai ter crescimento em altura, mas ela vai ter muitos ramos. E aí esses ramos vão permitir aí a chegada de frutos e tudo mais. Tá? E é falando desse experimento que o pessoal propõe as podas, né? Porque se você consegue observar que se você retira a dominância apical, se você retira o ápice da planta e ela vai desenvolver esse hormônio, estabelecer esse hormônio para as gemas laterais, essa planta vai ter crescimento em questão foliar, em questão de ramos para os lados, eu preciso pensar em podas que auxiliem nesse desenvolvimento.
É importante falar da poda, porque a poda ela não é uma coisa ruim para a planta. Muitas vezes a gente vê o pessoal na estrada fazendo poda, ou até mesmo na própria cidade. Tem muita gente que critica, diz: nossa, estão cortando a planta. Ainda nesse período que eu trabalhava no centro ambiental, eu recebi uma reclamação uma vez de uma senhora que ela veio doida no centro ambiental. Ela, meu Deus, foram retiradas todas as árvores da cidade, isso é uma vergonha. Só que ela não estava entendendo que as árvores estavam causando mais problemas do que benefício, né? E levaram mais de 5 anos para a gente conseguir ver o benefício depois daquela ação de retirar todas as plantas da cidade, né? O pessoal arrancou. Nossa cidade tinha um cultivo de ligustro, e o ligustro tem uma raiz conhecida como quebra-calçada. É uma raiz muito grande, então ela cresce para cima, ela acaba arrebentando a calçada. E não estava trazendo benefício, primeiro porque não era nativa, não tinha uma beleza esplendorosa, então o pessoal foi lá e cortou tudo. E repôs, né? Eu não me recordo que planta que foi plantada aqui, mas eu acho que foi P. Tenho quase certeza. E hoje a cidade fica muito bonita no inverno, porque acaba florescendo tudo e dá um outro ar para a cidade. Então foi bem importante fazer aquele corte naquele momento. Mas quando a gente fala de poda, a poda é uma melhoria, então a gente não pode entender aquilo como uma situação ruim para a planta. A poda, ela pode ser uma poda de formação, uma poda de produção, uma poda de limpeza. É importante que se faça, porque a gente sabe que a planta vai desenvolver melhor tendo a poda, né? Fazendo esse processo de poda. A questão tem que ser feita de forma correta, não pode ir cortando de qualquer jeito, senão você tem problemas. A minha casa, por exemplo, a minha mãe pagou um maluco para vir fazer uma poda. Ele podou certinho vergamota. Vergamota, esse ano, meu Deus, a gente está colhendo um monte ainda, tem vergamota. Mas pêssego não deu, faz um ano que não dá, justamente pela poda, né? Então você tem que saber podar, porque se você podar errado, pode ter aí problemas, né? A primeira situação para fazer poda é podar em meses que não tem R, né? São os macetes que o pessoal diz, porque a planta está em dormência, período de inverno, né? Então é interessante fazer poda nesse momento. Que basicamente é o que a gente está agora, né? Junho, julho, agosto, ainda dá para fazer poda. A poda de formação, ela basicamente vai modificar o crescimento da planta, então vai modificar a questão da própria estrutura da planta. Aqui a gente vai determinar se ela vai ser alta ou se ela vai ser baixa. Se a gente quer que essa planta seja mais baixinha, a gente vai cortar o ápice. Se você quer que ela seja mais alta, você vai fazer uma poda nos ramos laterais, permitindo que ela cresça em altura, né? E aí depende do que você está trabalhando. Normalmente, como eu falei, se é para fruticultura, a galera corta em cima, o ápice permite que ela fique mais baixinha, até para permitir a colheita, que é o que eu acredito que ocorre com a maçã. O pessoal corta em cima, permite que ela fique mais baixinha, mais carregada, e a pessoa não precisa subir muito em escadas, né, para fazer colheitas mais altas, já que a colheita é manual, né, e bem complicada a colheita da maçã. No caso de plantas, por exemplo, que tem reserva de madeira, a gente quer que a planta seja alta, né? E que ela tenha um diâmetro interessante. Então, se faz essa poda lateral, permitindo aí que ela cresça em altura. Já a poda de limpeza, ela consiste então na remoção de ramos secos, quebrados e tal. Então, tudo que for muito doente para a planta, que pode estar afetando a planta, que vai estar tirando a energia da planta, pode ser removido nessa poda de limpeza. Tá? E por fim, a poda verde, né, que é realizada então numa época de florescimento, frutificação, e o pessoal faz justamente para arejar a copa, então para ajudar, né, o processo de desenvolvimento dos frutos, da própria coloração do fruto, se faz uma limpeza da copa. Então retira um pouco, permitindo assim que essa planta respire, né, e ajude no melhor desenvolvimento desses frutos. Meus queridos, alguma dúvida até aqui? Não? Tá bem tranquilo, né? Esse material aí de fisiologia vegetal tá bem tranquilo, certo? Alguma colocação que vocês queiram fazer? Alguma situação? Não? Então, meus queridos, eu estou à disposição para tirar dúvidas sempre que precisar. Pode chamar pelo WhatsApp. Se vocês quiserem, como eu falei, demora um pouquinho, mas consigo responder. Demora um pouquinho, mas respondo, tá? Então, o que precisar de mim pode chamar.
Já dou por encerrada, né? Já fomos quase 40 minutos, é o tempo ideal de aula. Então, o que vocês precisarem de mim é só chamar. Não esqueçam, essa semana, a atividade de quinta ainda é o laboratório virtual. Então, dediquem-se lá, deem uma pegada naquele laboratório, né? E vão me mandando relatórios, tá, gente? Vocês podem mandar eles todos juntos até dia 10. Então, são 3 atividades, 3 relatórios. E vocês podem também estar mandando individual, né? De tempos em tempos eu também recebo. Eu já recebi um. Então, vocês podem ficar bem à vontade para ir mandando. Certo? Meus queridos, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra na semana que vem, falando aí dos próximos hormônios vegetais, destacando então o etileno, o ácido abscísico e aí uma galera, certo? Muito obrigada. Agora eu paro de gravar, né, gente? Ainda bem que eu lembrei, porque eu adoro esquecer de gravar.